Salve, galera do Netflu, Vitor Costa na área e tô de volta para mais um Drops também hoje, dia 8 de junho de 2023, apesar de feriado, como diria Muricy, aqui é trabalho, meu filho, então vamos trabalhar. Manhã meio complicada, tarde meio complicada, dia meio complicado para a torcida do Fluminense, depois dessa derrota da maneira que foi ontem diante do River Plate, mas como eu sempre digo, o rei morto é rei posto. A gente já tem jogo importante no final de semana, temos também a sequência da Copa Libertadores, agora a gente precisa vencer o último jogo, então a coisa ficou um pouco mais quente nesse sentido, mas vamos analisar bastante, vamos falar bastante sobre o jogo de ontem, vamos falar um pouquinho sobre o comportamento e as palavras do Fernando Diniz, vamos falar um pouquinho também sobre a queda de rendimento individual, Campeonato Brasileiro, novidades em relação aos lesionados, mas não sem antes pedir aquela ajuda, aquela participação do amigo. Você que está chegando aí agora, já chega naquela voadora de like. O like, galera, é fundamental. Para você é facinho. Você que está no celular vai dar um xizinho, vai dar aquele joinha, tá beleza. Você que está no computador, no notebook, é só rolar a tela para baixo ali que você vai chegar e vai dar o likezinho e joinha. Isso vai ajudar a gente pra caramba na manutenção do nosso trabalho e também na divulgação desse vídeo para mais tricolores, beleza? Então, dá essa moral para nós e vamos aos nossos temas. Primeiro tema, esse aqui é uma análise, inclusive eu coloquei lá no Twitter, quem não me segue, aqui ó, Vitor Costa 1111, lá no Twitter, estou sempre colocando ali as minhas opiniões relacionadas ao Fluminense, e eu falei sobre essa aspa aqui, essas aspas do Fernando Diniz, que ele falou o seguinte, depois, naquela coletiva pós-jogo já tradicional, né? O Flu teve uma postura dominante e teve protagonismo no jogo. Ora bolas, Fernando Diniz, parece que você viu um jogo um tanto quanto diferente. Eu até coloquei e ponderei lá no Twitter o seguinte, você usar alguns números, o Fluminense teve mais posse de bola, você utilizar alguns números para você defender o seu modelo de jogo, defender o seu vestiário, os seus jogadores, isso tudo é normal há muitos anos, há muitas décadas no futebol, quando você vai para uma entrevista, uma coletiva pós-jogo. Agora, se desconectar da realidade é muito complicado, né? Então, quando a gente analisa meramente o resultado, a gente vai perceber. E quando você também percebe a efetividade da posse de bola, no caso do River Plate, muito maior do que a do Fluminense, com mais tempo de posse de bola, a gente percebe que não houve esse protagonismo, não houve esse Fluminense dominante, como o Fernando Diniz pregou ontem na entrevista pós-jogo. Não acho que o trabalho esteja totalmente equivocado, mas o Fernando Diniz vem errando pra caramba e ele precisa reconhecer esses erros para que a gente possa melhorá-los. Acredito no modelo de jogo, acredito no trabalho do Fernando Diniz, mas ele tem que recolocar o Fluminense na sua rota, que é qual, Vitor? Quando não tivermos os jogadores principais, os 11 considerados titulares, a gente precisa ter mais opções de jogo e menos aquele dinizismo clássico, menos aquela saída agrupada, aqueles toques incessantes na saída de jogo e um jogo mais alongado. Isso me parece óbvio e parece óbvio para toda a torcida, menos para o Fernando Diniz. Concorda comigo? Discorda de mim? Coloca aqui na caixinha de comentários para a gente trocar aquela ideia. Nosso segundo tema é esse aqui, ó, uma análise minha. Muito se fala sobre o trabalho do Fernando. Fernando Diniz realmente vem errando na escolha dos jogadores. Ele é responsável pela formação e escolha dos jogadores do elenco em 2023. Ano passado não era, mas esse ano é. Ele compactua com algumas chegadas, indica muito mal os jogadores e oportuniza, na minha visão, de maneira injusta os jogadores do elenco. Então, ele é bastante culpado também, mas não só ele, tá, galera? Jogadores como André, Cano e Ares me chamam a atenção pela queda de rendimento. Muita gente pode falar, mas Vitor, esses jogadores perderam o rendimento, os rendimentos caíram respectivamente por conta das lesões e por conta da mudança na configuração do time, por conta dessas ausências. Mas galera, vamos combinar, mesmo com dificuldades relacionadas à montagem do time principal, esses jogadores, eles apresentam uma queda bastante acentuada, sobretudo o André, desligado, disperso, jogador que é fundamental, seleção brasileira, e que poderia estar ajudando nesse momento, que infelizmente não está. Concorda comigo nessa? Discorda? Coloca aqui na caixinha de comentários. E para fechar, galera, domingo agora, 6h30, o Fluminense volta a campo pelo Brasileiro, e é o que eu sempre digo, o Campeonato Brasileiro, ele é o trem pagador da temporada. Com o Fluminense bem no Campeonato Brasileiro, as Copas, elas são um plus, elas são um a mais.
A Libertadores é a nossa obsessão muito, é minha obsessão muito, é da torcida do Fluminense pra caramba. Mas eu acho que a gente não pode desfocar do Campeonato Brasileiro. É um campeonato, sim, acessível, né? O Fluminense tem uma equipe bastante qualificada no cenário nacional, então eu acho que a gente não pode desviar a atenção do Campeonato Brasileiro. Então o Campeonato Brasileiro é muito importante porque, na minha visão, como falei, é o trem pagador. Uma atualização importante do GE, informou o GE ainda há pouco, que o Marcelo postou uma foto lá, provavelmente em suas redes sociais, juntamente com o Alexander e outros jogadores que não foram para a Argentina, e postou lá embaixo, legendou o seguinte: cada dia melhor, ou cada vez melhor, algo nesse sentido. A gente precisa muito da volta dos lesionados, sobretudo Alexander, Keno e Marcelo, nessa ordem. E você, concorda comigo? Discorda de mim? Eu acho que, com a volta desses jogadores, a gente pode voltar a ter um time qualificado e mais competitivo. Beleza, galera? Portanto, mais um Drops para conta. Antes de sair, não se esqueça, deixe aquele likezinho e comente, porque isso é fundamental. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.